Seja bem-vindo à palestra online de planejamento financeiro, pessoal e familiar. Eu sou Rafael Ávila, um dos sócios da Luz, e hoje a gente vai falar de como você transformar as suas finanças pelo meio do controle delas. Não é novidade para ninguém, mas se você tem mais de 10 anos, você com certeza precisa pensar nas suas finanças pessoais. Mais do que pensar nelas, você precisa controlar, você precisa ter o controle da sua vida financeira. E se você não tiver um meio de organizar isso, muito provavelmente você está sendo desorganizado. E se você for desorganizado, com certeza você está perdendo grandes oportunidades de economizar dinheiro e investir realmente no que importa para você. Seja uma viagem, um gasto, um investimento num apartamento ou mesmo um investimento financeiro e por aí vai. Você precisa se preocupar com as suas finanças e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro passo, e talvez mais importante, é você entender por que existe tanta gente que odeia finanças pessoais, que não gosta de olhar para os números, que não tem muito saco de olhar no final do mês se sobrou dinheiro ou não, sabe que está devendo e por aí vai. Por quê? Porque a gente complica muito esse processo todo. Todo o processo financeiro normalmente envolve números, já é uma primeira barreira para um monte de gente. Além de envolver números, que é uma grande barreira, também é aquela coisa meio chata, eu odeio matemática desde que eu estou na segunda série, e aí acaba que muita gente, por conta dessas barreiras que foram criadas ou impostas a elas, acaba não se preocupando com o seu financeiro. E isso, obviamente, gera problemas de endividamento, de falta de grana para conseguir investir numa coisa que quer, seja educação dos filhos, viagens, escola, a gente pode falar de compra de imóveis, compra de um carro e por aí vai. Para você ter a sua independência financeira, não existe outra maneira. Você precisa controlar as suas finanças. Você pode controlar as suas finanças de diversas maneiras diferentes. Aqui a gente propõe uma planilha, a planilha de planejamento financeiro pessoal e familiar. Nela você vai conseguir entender melhor e descomplicar todas essas coisas que sempre pareceram complicadas para você. Essa falta de conhecimento de alguns termos e por aí vai. A gente descomplica isso por meio de 4 passos muito básicos. O plano de contas, que nada mais é do que a classificação das suas contas principais, então conta alimentação, conta hospedagem, conta sua moradia, na verdade, conta transporte, conta entretenimento e por aí vai. O primeiro passo é o plano de contas. Fez o plano de contas, você precisa controlar tudo que você está gastando e tudo que você está recebendo no seu dia a dia. Só assim você vai ter noção se você está tendo sobra de dinheiro ou não no final do mês. O nosso terceiro passo, e ainda importante, é você entender, dentro dessas entradas e saídas, qual é a estrutura que isso está gerando para você de gastos ao final do mês. E por fim, você vai dar uma olhadinha em indicadores e gráficos que vão te ajudar, de uma maneira visual e simples, a entender se as suas finanças pessoais estão sendo bem feitas ou não. Se você fizer isso tudo, você está num caminho legal. O nosso primeiro passo é o plano de contas e eu vou tentar passar bem rápido por ele porque ele é simples, ele é fácil e muita gente acaba complicando. Nada mais é o plano de contas do que uma classificação dos seus itens de receitas e dos seus itens de despesas. Num caso familiar, pessoal, o principal item que você pode ter de receita, por exemplo, é receita com salário. Você também pode ter um outro tipo de receita, como receita com venda de ativos. E se a gente for pegando níveis de tipos de receita, você consegue chegar, por exemplo, a uma venda de ativo, você vendeu um imóvel, você vendeu um móvel antigo que estava dentro desse imóvel e por aí vai. Uma série de itens. Para simplificar e não ficar nada complicado, o plano de contas para a gente nada mais é do que essa classificação superior. Você tem receitas com salário e pode ser uma diversas outras e despesas separadas em alguns pequenos grupos. Aqui a gente trouxe um exemplo da nossa planilha de planejamento financeiro pessoal e familiar, onde a gente consegue mostrar para vocês que você vai ter, por exemplo, um grupo de receitas que é com renda e você vai ter outros grupos de despesas que podem ser com moradia, com saúde, com alimentação, com despesas de lazer e entretenimento e por aí vai. São grupos de despesas e isso a gente chama de plano de contas só para tornar um pouquinho mais financeira a coisa. Mas no final das contas você só precisa entender o quanto você está recebendo e o quanto você está gastando, em um nível mais essencial. Esse é o nosso primeiro aprendizado. Nosso primeiro passo para conseguir a independência financeira, para conseguir tomar as rédeas da nossa vida financeira, é entender quanto a gente está gastando para cada uma dessas finanças. Então a gente precisa separar esses grupos de despesas, Eu preciso saber o que é essencial para a minha vida e quanto eu estou gastando com isso e o que não é essencial. Por exemplo, se eu sei que eu estou gastando com moradia, alimentação e transporte R$1.000 e eu estou gastando com lazer e entretenimento R$2.000,
talvez exista alguma coisa errada no meu equilíbrio financeiro e eu posso entender se talvez eu precisasse gastar um pouquinho mais com alguma outra coisa ou não. Isso vai depender de realidade para realidade, não existe certo e errado, isso eu gosto muito de falar. Indo para o nosso segundo passo, de lançamento dessas receitas e despesas, a gente precisa entender, primeiro, como a gente vai usar esse plano de contas. Então, se você entendeu exatamente o que é o plano de contas e quais são as suas principais contas, você vai precisar entender o quanto você está gastando com viagens, com alimentação, com investimento, com saúde e por aí vai, com os seus principais grupos de contas. Se você conseguir ter esse entendimento, você está mais próximo de pensar proativamente em como melhorar os seus gastos e os seus investimentos mês a mês. E como eu já falei, se você tem mais de 10 anos, você precisa se preocupar com isso. Não adianta você falar, mas eu sou novo, só tenho 20 anos, ainda não está na hora de eu me organizar financeiramente, ou, poxa, tenho 40, nunca me organizei, então não vou fazer nada. Não, esquece disso. Esse é o momento de você organizar as suas contas pessoais. Tendo feito isso, a gente vai para um segundo ponto, que esse aí talvez seja o calcanhar de Aquiles de uma galera, de muita gente, que é o endividamento. Muitas vezes você pode se endividar objetivamente, você está devendo 20 mil reais, mas a gente gosta de trazer o endividamento para um conceito de parcelamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que você usa o seu cartão de crédito, por exemplo, e parcela uma compra em 10 vezes, você já está endividado. Por mais que você tenha fundos para pagar, que você receba o seu salário, é uma dívida que você vai ter que cumprir. E a dívida pode ser muito problemática para pessoas que não têm controle e que não gostam de fazer esse tipo de análise. Então, a gente mostrou só um gráfico aqui de como organizar um endividamento, mas o que a gente queria falar no final das contas é que se você faz os lançamentos de entradas e saídas mês a mês com disciplina, você consegue controlar os seus gastos com cartão de crédito, principalmente, e você faz isso tudo de uma maneira muito legal, você vai estar usando métodos que dão resultados claros para você. E isso é essencial para qualquer negócio, para qualquer tipo de pessoa que esteja se organizando e principalmente para as suas finanças pessoais. Então, entenda, primeiro, quanto você está gastando para cada uma das suas contas, segundo, quanto você está endividado. Se você sabe o quanto você está endividado, você sabe que talvez você não possa realizar uma compra ou fazer um investimento em determinado mês, porque você tem uma série de contas a pagar. Tem muitas pessoas que não fazem isso e quando não fazem, vão para o cheque especial, precisam pedir empréstimo, acabam também, por vezes, se complicando com agiotas e isso tudo só é prejudicial para a sua saúde financeira. A gente sabe que os juros estão lá em cima e que você não pode deixar os bancos entrarem na sua grana e tirar seu dinheiro dessa maneira, falando entre aspas, obviamente. Bom, entendendo isso, a gente pode passar para o nosso terceiro passo, que são os indicadores e gráficos. Basicamente aqui, você vai entender o que você precisa analisar melhor. Então a gente está falando de análise das suas receitas e das suas despesas, a gente está falando das análises do seu saldo mensal e do seu saldo acumulado, e a gente está falando também de gráficos explicativos que vão te ajudar a entender melhor e compreender melhor a sua realidade. Indo para o primeiro ponto de receitas e despesas, você precisa entender se, além do seu salário, tem algum outro tipo de renda entrando. Essa renda pode ser com venda de algum imóvel, pode ser com algum tipo de serviço extra que você faz, com algum tipo de venda que você faz, você só precisa entender quais são as suas receitas. E você também precisa entender quais são as suas despesas. Então, basicamente, você vai analisar, nessa parte maior de análise, né, do que você está fazendo, se, existe algum padrão de receita ou de despesa que você tenha. Se ele existe, por exemplo, todo mês eu ganho 5 mil reais, não passa disso, não vai abaixo também não. Se todo mês eu ganho 5 mil reais, em algum mês isso caiu, eu preciso entender por que caiu. Será que é porque a pessoa parou de pagar o aluguel de um imóvel que eu estou alugando? Será que é porque aconteceu alguma coisa? O que eu posso fazer? E, igualmente, e esse é um pouco mais complicado, você tem a parte de despesas. Todo mês eu gasto mais ou menos R$ 3.500. Se chegar um mês eu gastar 5 mil reais, eu preciso entender por que eu gastei R$ 1.500 a mais nesse mês. Provavelmente pode ser porque eu fiz uma viagem, eu fiz uma compra, mas eu preciso entender isso e eu não posso deixar isso acontecer de passar desapercebido. Porque quando isso acontece é quando você começa a se endividar de verdade e não conseguir resultado, dinheiro para pagar esse endividamento que você está assumindo. Então essa parte de análise é muito importante. Quanto mais tempo você tem de controle, melhor você vai estar. Segundo ponto é o saldo mensal e o acumulado.
Basicamente, como qualquer empresa, a saúde financeira de uma família, ou a sua pessoalmente, caso você não tenha uma família constituída, ela é receita menos despesa. Se você está gastando mais do que você ganha, você vai ter prejuízo. Então, o seu saldo mensal vai ser negativo. Se você tiver mais receita do que despesa, você vai ter um saldo mensal positivo e normalmente é o que todo mundo procura, né? Não se endividar. Dentro dessa realidade, a gente gosta de falar que você precisa analisar o seu saldo mensal sempre. Analisando o seu saldo mensal, você também precisa olhar o que está sendo acumulado. E nesse ponto, o que entra aí nessa brincadeira? O quanto você tem acumulado de investimentos, o quanto você tem acumulado em ativos, né, imóveis, ações de empresa, coisas desse tipo, e o quanto você tem acumulado, por exemplo, numa conta poupança ou no seu caixa. Isso tudo vai influenciar para quando você estiver fazendo essa análise financeira. Além disso, você também pode pensar a longo prazo quanto você tem para uma previdência privada, por exemplo. Isso é muito importante e vai te ajudar a entender melhor isso. O principal e ideal é você buscar um acúmulo de caixa de acordo com objetivos traçados. Então, se eu estou pensando em me aposentar quando eu tiver 60 anos, eu já posso, desde agora, fazer um fundo de investimento de previdência privada, onde eu consiga acumular capital suficiente para quando eu me aposentar aos 60 anos, eu ter uma vida contínua e boa, assim como eu tenho hoje. Além disso, eu podia pensar, não, mas eu quero também acumular dinheiro, eu já estou numa fase da vida onde eu tenho 28 anos e eu estou me preocupando com um filho, eu quero ter um filho e eu preciso fazer um planejamento para isso. Então, são nesses momentos que você precisa olhar para o seu saldo acumulado e ver se o seu saldo acumulado corresponde aos seus objetivos de vida. Se eles estiverem correspondendo aos seus objetivos de vida, você está no caminho certo. Se não, você precisa repensar o que você está fazendo, o que você está gastando, o que você está consumindo. O que importa, e eu gosto de deixar isso bem claro, não é a sua receita, é o seu nível de vida e o quanto você gasta. Você pode ganhar 50 mil reais e gastar 80, ou você pode ganhar 10 mil reais e gastar 7. Dependendo de como for, em um você está tendo prejuízo, mas ganhando muito mais, em outro você está tendo lucro, né? Você está acumulando dinheiro no final do mês, ganhando muito menos. Então você precisa entender isso, qual é a sua realidade e como você deve viver a sua realidade. Se você entender isso bem, você está num caminho legal. E por fim, a gente vai fazer uma análise da lucratividade e de gráficos propriamente ditos do que você está fazendo. Quando eu falo lucratividade e gráficos, eu estou querendo dizer que você precisa analisar as principais tendências que você tem dentro da sua vida pessoal. Então, se você tem, por exemplo, sempre muitos gastos no final do ano, que é normal famílias quererem viajar, ou você mesmo querer viajar durante o seu período de férias, você precisa sempre acumular dinheiro para quando chegar no final do ano, você ter uma reserva mais de grana para poder gastar nessas situações. E se você entender isso por meio dos gráficos, por meios visuais, você vai estar se controlando muito mais. Isso é muito importante. E o nosso terceiro e último aprendizado é que você precisa analisar essas informações financeiras para você ter uma noção maior, obviamente, de como está a saúde financeira do seu bolso, de como você e a sua família, caso você tenha uma, estão saindo no final do mês. E, obviamente, se a gente está falando aqui de planejamento financeiro pessoal e familiar, isso é uma coisa que precisa ser compartilhada entre toda a família. Se você fizer isso e tiver disciplina, você vai estar no caminho certo, você vai estar mais próximo de ter um resultado positivo. Então, só recordando tudo que a gente falou, primeiro, você precisa simplificar sempre que possível. Tenha suas principais contas e trabalhe com elas. Procure saber quanto você está gastando para cada uma delas. Segundo, use uma ferramenta de controle. Já falei e vou falar de novo. Se você não tem uma ferramenta de controle, se você não está se preocupando com o seu financeiro hoje, muito provavelmente em pouco tempo você pode estar entrando em dívidas. E isso é muito negativo, é muito problemático. A gente vê o quanto determinadas pessoas sofrem por não ter uma qualidade de vida como deveriam ter, mas por não ter um controle financeiro legal, acabam se perdendo ao longo do caminho. Terceiro ponto. Faça análises sempre. Se preocupe em analisar como está a saúde financeira do seu bolso. Se preocupe em saber se você está tendo receita suficiente para pagar todas as suas dívidas e custos ao longo do mês. Se não tiver, procure entender o que você pode fazer ou não. E, obviamente, sempre aproveite os gráficos. Se a gente tem uma planilha de planejamento financeiro, pessoal e familiar pronta, que você só preenche suas entradas e saídas, suas receitas e despesas, e isso já gera gráficos automaticamente, isso é exatamente o que você deve utilizar. Uma planilha simples, prática, objetiva, que te ajude a olhar para o seu financeiro da maneira ideal. Se você fizer isso de forma bem feita, você vai estar muito, mas muito mais próximo de ter uma saúde financeira positiva, saudável e estar bem nesse sentido.
Bom, eu espero que você tenha gostado dessa palestra online sobre planejamento financeiro pessoal e familiar. E se você se interessou por todo o conteúdo que a gente estava falando aqui, você pode clicar na tela da TV para ver uma aula prática sobre o uso da nossa planilha de planejamento financeiro pessoal e familiar. Ou, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso produto, a gente tem dois botões aqui embaixo. No primeiro, você vai direto para a página do produto, onde você consegue ver uma versão demonstrativa dele, diversas imagens, descrição, diversas informações e, se quiser adquirir, inclusive comprar. No outro botão, você tem acesso direto ao nosso canal do YouTube, que você pode assinar, e assinando o canal você vai ter acesso a diversos vídeos ideais sobre gestão para empreendedores, empresários e gestores. É material de primeira falando sobre finanças, marketing, recursos humanos, operações e estratégia. Tudo de melhor para você ficar conhecendo mais sobre a estratégia do teu negócio. Eu espero que você tenha gostado dessa palestra online. Um grande abraço e até a próxima.